نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الذين هذبوا أهل الأقطار والآفاق. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. Todos os louvores pertencem somente a Allah subhanahu wa ta'ala, e que a paz e bênçãos sejam sobre a melhor criatura de Allah, Muhammad bin Abdillah sallallahu alayhi wa sallam. Caros irmãos, hoje inshallah vamos fazer uma reflexão em torno do melhor versículo do Coran, como vem nos hadiths, que é o Ayatul Kursi. Nós sabemos que Ayatul Kursi é um dos versículos mais recitados do Coran e bem conhecido pela maioria dos muçulmanos. Muitos de nós sabemos de cor este versículo, decoramos na infância quando estávamos na madraça. Esta palavra Ayatul Kursi significa o versículo do trono. Por quê? Porque neste versículo Allah subhanahu wa ta'ala faz uma alusão ao seu trono. Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard. E o tema deste grande versículo é o monoteísmo puro, o tawhid e a grandeza dos atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. E tudo isso é explicado de uma forma muito simples e muito interessante. Portanto, o Ayatul Kursi é o maior tesouro do Coran. Aliás, de todas as escrituras que Allah subhanahu wa ta'ala revelou, o Ayatul Kursi é o maior tesouro. Por quê? Porque o versículo todo fala somente sobre a grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala. E caros irmãos, por acaso, nesta existência toda, será que existe algo maior que Allah? Se nós não falarmos da grandeza de Allah, vamos falar da grandeza de quem? De suas criaturas, são criaturas finitas, criaturas pobres diante de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, este versículo ganha esta dimensão, este valor como o melhor versículo do Coran, exatamente por falar somente da grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso que a superioridade deste versículo em relação aos outros versículos do Coran é devido ao seu conteúdo, porque fala dos atributos de Allah subhanahu wa ta'ala: Tawhid al-Uluhiyya, Tawhid al-Rububiyya, Tawhid al-Asma wa Sifat. Se formos abrir o livro de Hadith, iremos encontrar inúmeras virtudes deste grande versículo. Vem no Hadith, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse que existe no Surah Baqarah um versículo que é chefe, é líder de todos os versículos do Coran e faz com que o Shaitan fuja da casa onde este versículo é recitado. Este versículo é Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Certa vez Rasulullah perguntou aos sahabas conhecedores do Coran, que eles tinham muito conhecimento do Coran: vocês sabem qual é o melhor versículo que Allah revelou? Atadri ayyu ayati min kitabillahi ma'aka a'zam. Você sabe qual é o melhor versículo? Então eles responderam Ayatul Kursi. Rasulullah sallam respondeu e disse: parabéns pelo conhecimento que Allah vos concedeu. No hadith também Rasulullah diz: man qara Ayatul Kursi dubura kulli salatin maktubah lam yamna'hu min dukhul al-jannah illa an yamut. Quem recitar o Ayatul Kursi depois de cada salat obrigatório
nada lhe impedirá de entrar no paraíso, excepto a morte. Subhanallah. Logo após a morte, a pessoa começará a sentir os efeitos, o conforto e a tranquilidade do paraíso. Apenas por citar uma vez o Ayatul Kursi depois de cada salat obrigatório. O hadith também diz que recitar o Ayatul Kursi antes de dormir. فَإِنَّكَ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ وَلَا يَقْرَبَنَّكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحْ. Então, um guardião da parte de Allah. Guardião significa um anjo da parte de Allah subhanahu wa ta'ala, continuará a proteger essa pessoa e irá impedir que o shaitan se aproxime dele até o amanhecer. Portanto, são vários hadiths. Rasulullah nos incentivou, recomendou a recitar este versículo diariamente e abundantemente, devido às inúmeras virtudes que possui. Caros irmãos, muitas pessoas pensam que o Ayatul Kursi é apenas efetivo para afugentar os shayatin, jinnats, os maus olhares, ser recitado sobre o doente, sobre alguém que sofre de sihr, feitiçaria, ou para fazer quadros e pendurá-los a fim de ornamentar, embelezar nossas casas, nossas lojas. Muitos põem Ayatul Kursi, quadros em casa, nem sabem o que significa. Põem ali perto da televisão, estão a ser filmes com músicas e tudo. E este grande versículo, o maior versículo do Corão, está ali pendurado. Então muitos pensam que este versículo é apenas efetivo para essas coisas. Não, caros irmãos, não há dúvidas, como vem no hadith, que Ayatul Kursi é muito efetivo para afugentar os shayatins, os jinnats. Mas devemos ter em mente que quando o Rasulullah perguntou aos Sahaba deste grande versículo, não foi no sentido de fazer ta'wizes ou ser recitado sobre um doente. Não foi nesse sentido. O objetivo da pergunta era de saber se os sahabas conheciam o versículo do Corão, no qual se fala do monoteísmo puro, do Tawhid. Se eles conheciam o versículo do Corão em que se tenha condenado claramente o shirk e erradicado as suas raízes. Este era o objetivo da pergunta de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Portanto, este versículo é o versículo em que Allah nos revela as suas qualidades exclusivas. Allah nos revela a sua grandeza, o seu poder absoluto, a sua eternidade, a sua majestade. É por esta razão que este versículo ganha esta dimensão. E se formos a ver o Ayatul Kursi, caros irmãos, é a base do nosso aqida, da nossa crença. Por fala daquilo que distingue o Islã das outras religiões, que é o Tawhid. Aqida é uma palavra árabe que deriva da aqd. Aqd significa nó. Nós fazemos um nó com a nossa crença em Allah subhanahu wa ta'ala, de que somente Allah é o nosso Criador, nutridor ou sustentador. E este versículo, se formos abrir o Corão, é único só, mas é separado por 10 pausas. Allah começa dizendo: Allahu la ilaha illahu, que Allah, la ilaha illahu, não existe outra divindade para além dele. O mesmo significado de kalima tayyiba, la ilaha illallah. Muitas pessoas pronunciam este kalima, mas nem sabem o que estão a pronunciar, não sabem o significado. Allahu la ilaha illahu, esta é a crença fundamental do Islã e a expressão máxima de Tawhid. Esta frase, Allahu la ilaha illahu, confirma a realidade de que a divindade inteira pertence exclusivamente a Allah subhanahu wa ta'ala. Devemos compreender bem o significado desta frase, porque não existe nenhum benefício em pronunciar esta frase sem a devida compreensão. Sempre devemos ter em mente que Allah é o dono e controlador de todo o universo. Allah é omnipotente. Allah é o conhecedor do presente e do ausente. Allah é o majestoso e ninguém para além dele é digno de ser adorado. Isso significa Allahu la ilaha illahu. Logo em seguida Allah diz Al-Hayyu Al-Qayyum, duas qualidades de Allah, atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Hayy, o vivo. Al-Hayy é aquele que é vivo, jamais morrerá.
Al-Qayyum, o firme, o eterno. Este atributo de Allah traduz a sua qualidade de ser imortal e eterno. No juz 19 Allah diz: وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. Põe a tua confiança no vivo, no Hayy, aquele que jamais morrerá. Portanto, Allah é o vivo e a sua vida é autossubsistente e eterno. Não depende de outros seres. Por isso nós que somos servos de Allah subhanahu wa ta'ala, constantemente temos que invocar Allah, quer seja na dificuldade, na dor, na tristeza, na aflição, ou em qualquer outra circunstância. Sempre devemos repetir o nome de Allah subhanahu wa ta'ala, porque Allah é o único que é vivo e eterno, e ninguém mais tem essa qualidade. Caros irmãos, aquele que morre jamais poderá resolver os nossos problemas e preocupações. Por isso que aqueles que além de Allah subhanahu wa ta'ala invocam as criaturas, proclamam serem muçulmanos, invocam as criaturas, invocam ao profeta sallallahu alaihi wasallam, pedem coisas diretamente ao profeta, ou algum santo como Sheikh Abdul Qadir Jilani, vão na campa pedir coisas. Será que podemos considerar eles como muçulmanos? Nós sabemos, caros irmãos, shirk é o maior pecado no Islã. Allah não tolera e jamais perdoará o shirk. Allah próprio no Corão diz no Juz 5: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah jamais perdoará que lhe associe outras divindades, mas perdoará todas as outras coisas que ele quiser. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Quem associa parceiros a Allah, ele desencaminha-se para muito longe. Portanto, Allah é o único, é o vivo, é o Al-Hayy, Al-Qayyum. Allah jamais envelhecerá ou enfraquecerá com o decorrer do tempo. Os ulama explicam no tafsir deste ayat que dentre os nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, o Al-Hayy, Al-Qayyum são Ismi A'zam, possuem um grande valor perante Allah subhanahu wa ta'ala. E eles escrevem: quem invocar Allah através desses nomes, Hayy Al-Qayyum, o seu dua será aceito. Então, quando a gente faz dua, constantemente temos que repetir esses dois nomes de Allah: Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Desta forma, inshallah, os nossos duas também serão aceitos. Em seguida, Allah subhanahu wa ta'ala diz: La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Que Allah, ele não soneca e nem dorme. Caros irmãos, se Allah dormisse, quem iria controlar o universo? Quem iria controlar os céus, a terra, o sol, a lua, os astros, os oceanos? Quem iria controlar tudo isto? Nós, seres humanos, somos afetados pelo sono devido ao cansaço físico e mental que nos atinge. Por isso, quando despertamos do sono, aí ficamos frescos. E nenhum servo, quer seja ele um profeta, um mensageiro, um grande pir, um santo, pode ficar sem dormir. Mas Allah, que é o nosso Criador, ele jamais dorme nem descansa. Vem no hadith Ibn Abbas radhiyallahu anhu, certa vez, os Banu Israel perguntaram ao profeta Musa alayhi salam: "Ó Musa, será que o teu Senhor dorme? Yani, será que Allah dorme? Na'udhu billah." Musa alayhi salam disse a eles: vocês não têm vergonha em fazer esse tipo de perguntas? Temei Allah em fazer esse tipo de perguntas. Então Allah subhanahu wa ta'ala chamou a Musa e disse: "Oh Musa, o teu povo, eles estão a te perguntar se o teu Rabb, se o teu Senhor dorme." Oh Musa, pega 2 garrafas nas tuas mãos e mantém-te de pé durante toda a noite. Musa alayhi salam fez isso. Quando havia passado uma terça parte da noite, Musa alayhi salam sonecou e caiu de joelhos. E as 2 garrafas caíram. Musa alayhi salam levantou-se, agarrou as garrafas de novo. Quando atingiu a última parte da noite, ele sonecou de novo e as 2 garrafas caíram das suas mãos e partiram-se. Então Allah subhanahu wa ta'ala chamou ele e disse: "Oh Musa, se eu dormisse, os céus e a terra teriam caído, destruindo-se, assim como se partiram as 2 garrafas em tuas mãos." Subhanallah. Isso significa: La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, que Allah não soneca e nem dorme.
Pois Allah diz: Lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard. Lahu, a Allah pertence tudo quanto existe nos céus e na terra. Tudo pertence a Ele. Tudo nós estamos a usar, Allah subhanahu wa ta'ala nos emprestou. Mesmo nossa família, nossos filhos, é um empréstimo da parte de Allah subhanahu wa ta'ala, onde Ele vai levar de volta. Tudo que seja concebível ou imaginável faz parte da criação e do universo, está sujeito à autoridade de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah é o dono de tudo e de todos, e isso significa Lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard. Depois Allah subhanahu wa ta'ala faz uma pergunta: Man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih? Quem pode interceder perante Allah a favor de alguém sem a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala? Illa bi'idhnih. Ninguém, caros irmãos, ninguém consegue interceder junto de Allah subhanahu wa ta'ala a favor de quem quer que seja sem permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. Isto retira logo qualquer possibilidade de pensar que alguma criatura pode nos beneficiar ou prejudicar sem a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. Ninguém pode nos beneficiar, caros irmãos, ou prejudicar sem a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso que aqueles que vão aos curandeiros, a feitiçaria, a bruxaria, tudo isso que eles fazem não tem nenhum efeito, não tem nenhuma validade, porque este universo, caros irmãos, tem dono. Este universo é regido pelas leis de Allah subhanahu wa ta'ala, é regido pela vontade de Allah, é regido pela força e pelo poder de Allah subhanahu wa ta'ala. Man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Nenhum mensageiro, nenhum profeta, nenhum pir, nenhum santo, ninguém consegue interceder junto de Allah a favor de quem quer que seja, sem a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. E ninguém consegue obrigar Allah a fazer o que Ele não quer fazer. E ninguém consegue impedi-lo de fazer o que Ele quer fazer. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah diz: nós vamos ser questionados. Mas Allah ninguém pode questionar. Ele faz e desfaz, porque Ele é o nosso Rabb, é o nosso Criador. Depois Allah subhanahu wa ta'ala diz: Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Allah diz que Ele sabe o que está na frente das pessoas, o que está na frente deles e o que está atrás deles. O sentido desta frase, caros irmãos, está relacionado diretamente à omnisciência de Allah subhanahu wa ta'ala. O conhecimento de Allah subhanahu wa ta'ala é ilimitado e nunca pode ser medido. Não podemos medir quanto conhecimento Allah tem. Ninguém pode medir. Por isso, no Surah Yunus, Allah diz: وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. Allah diz: nada escapa a Allah subhanahu wa ta'ala. Nada escapa a Ele. Nem o peso de um átomo ou algo menor ou maior do que isto nos céus e na terra. Nada escapa a Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ. Só Allah tem um conhecimento de tudo, de todos. E nenhuma folha cai da árvore. Allah próprio no Corão diz, no Juz 7: وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ. Allah diz: nenhuma folha cai da árvore e nenhum grão germina nas profundezas da terra sem o conhecimento de Allah subhanahu wa ta'ala e sem a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Esta é uma das exclusividades que pertence somente a Allah subhanahu wa ta'ala. Ninguém consegue ocultar absolutamente nada de Allah subhanahu wa ta'ala. Nós podemos ocultar dos homens semelhantes a nós, mas de Allah ninguém consegue ocultar. Ninguém consegue se esconder de Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah conhece o passado, o presente, o futuro, cada um de nós. E ninguém mais tem essa qualidade além dele. Nenhum profeta, nenhum santo, nenhum pir, ninguém mais tem essa qualidade. Caros irmãos, nós nem sabemos quando vamos morrer. Onde vamos morrer? Como vamos morrer? Vamos morrer com imã, sem imã? Ninguém sabe. Onde seremos sepultados? Só Allah quem sabe tudo isso. E isso significa يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم. Estão a ver, caros irmãos, porque este versículo é o melhor versículo do Corão, como Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse? Porque só fala da grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala, das suas qualidades, dos seus atributos.
oceanos para reforçar. Para além disso, nós conhecemos Índico, Pacífico, este, aquele. Mesmo se Allah tivesse trazido outros oceanos para reforçar, Allah disse, tudo iria acabar. Mas as palavras de Allah jamais acabariam. É isso que Allah diz no Corão sobre o seu conhecimento. Nós pensamos, somos alguma coisa, temos algum conhecimento, somos isto, aquilo. Não somos nada. Somos pobres perante Allah. Ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah. Allah diz, oh gente, vocês são pobres. Allah é o único, é o Ghani, o independente. Em seguida Allah diz, wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard. É que onde Allah fala sobre o seu trono. Allah diz que o seu trono engloba os céus e a terra. Não só um céu, todos os céus e a terra. Subhanallah. Abrange tudo. Nós sabemos, caros irmãos, que as dimensões desta existência, só o sistema solar onde nós nos encontramos é algo extraordinário e magnífico. A ciência moderna ainda não conseguiu descobrir tudo. As dimensões do espaço é algo extraordinário. Astros que distam de nós milhares e milhares de anos. E aqui Allah diz que só o seu trono, só o trono de Allah engloba tudo isso, os céus e a terra. E hadith autêntico, Rasulullah diz que os céus e a terra, em comparação com o trono de Allah, é como se fosse um anel perdido no deserto. Será que o anel perdido num vasto deserto tem algum valor? Não tem nenhum valor. Ninguém vai ver aquele anel. E se o trono de Allah abrange os céus e a terra e tudo quanto existe entre ambos, será que o conhecimento de Allah não é suficiente para conhecer a cada um de nós? Vejam a grandeza, o poder de Allah subhanahu wa ta'ala. Só o trono dele, nós nem conseguimos imaginar, só o trono de Allah subhanahu wa ta'ala. Imagine então como deve ser Allah. Depois Allah diz, وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا, e preservar e proteger estas duas coisas, os céus e a terra, não lhe deixa fatigado. لَا يَؤُودُهُ. Allah não se sente fatigado pela responsabilidade que tem sobre os céus e a terra. Allah protege, Allah assegura a existência dessas duas qualidades, dessas duas criaturas extraordinárias. Isso não provoca nenhum peso para Allah subhanahu wa ta'ala, não é nada para ele isto. Ele quem está a proteger tudo isto. E por fim Allah termina dizendo, وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Al-Ali, o sublime, Al-Azim, o glorioso. Allah está acima das suas criaturas, está acima das leis que Ele próprio criou para reger a natureza. É por esta razão, caros irmãos, que este versículo é o melhor versículo do Corão. E é por isso também que o Rasulullah diz, quem recitar este versículo depois de cada salat obrigatório, nada lhe impedirá de entrar no paraíso, excepto a morte. A pessoa deve recitar com convicção, caros irmãos. Entender, já expliquei, fiz o tafsir do Ayatul Kursi. A pessoa tem que entender essas palavras. Não só recitar de boca para fora, não. Ou a despachar. De qualquer maneira, não vai ter nenhuma validade. Caros irmãos, não pense que é só recitar as palavras que compõem o Ayatul Kursi. Não. Temos que recitar essas palavras e vivermos o seu conteúdo na prática. Sermos verdadeiros muçulmanos. Muçulmanos que cumprem na íntegra as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Não muçulmanos de nome, não. Ninguém vai entrar no Jannah julgando que Allah é pequeno no seu coração. A grandeza de Allah não deve ser concebida em termos teóricos somente, não, mas sim em termos práticos. É por esta razão, caros irmãos, quando uma criança nasce, a primeira palavra que toca aos seus ouvidos é Allahu Akbar. Temos de dar adhan, Allah fazer adhan. Allah é o maior. Tem que saber, Allah é o maior. No adhan também encontramos esta fórmula, Allah é o maior, Allahu Akbar. Começamos o salat, Allahu Akbar, vamos para o ruku, o sajda. Constantemente temos que repetir o nome de Allah subhanahu wa ta'ala e vivermos a grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala. Há vários exemplos que os sahabas deixaram para nós sobre como vivermos a grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala. Outras pessoas piedosas também deixaram exemplos. Só para terminar, vou deixar convosco o exemplo da Hajra alayhi salam. Já contei uma vez essa passagem.
Hajar alayhi salam, esposa do profeta Ibrahim alayhi salam. Vocês verem o que significa ter a convicção em Allah, viver na íntegra a grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala. Nós sabemos que esta mulher Hajar alayhi salam não foi nenhuma profetisa, foi uma mulher que foi feita cativa e depois ganhou a sua liberdade nas mãos do profeta Ibrahim alayhi salam. Foi esta mulher que deu ao profeta Ibrahim o seu primeiro filho, Ismail alayhi salam. Portanto, ela foi mãe de um profeta, mas ela própria não foi profeta. Então, esta mulher Hajar alayhi salam, quando foi deixada pelo marido numa terra árida, desértica, naquela altura Maca era deserto, não tinha nada. Ela foi deixada nessa terra, juntamente com seu filho Ismail alayhi salam, era pequeno. Então ela só tinha um pouco de água que nem estava gelada e algumas tâmaras, só isso. Não tinha frangos, bifes, não. Nenhuma comida como nós consumimos. Um pouco de água e algumas tâmaras, só isso. Perguntou ao profeta Ibrahim alayhi salam: vês-me deixar aqui sob os cuidados de quem? Ibrahim alayhi salam disse: deixo-vos sob os cuidados de Allah subhanahu wa ta'ala. Ela perguntou de novo: Allahu amarak, oh Ibrahim, isto é uma ordem de Allah? Foi Allah que te ordenou para que fizesse isso? Ele disse sim. Isto é uma ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Qual foi a resposta dela? Idhan falan yudayya'na. Nós estaremos na segurança de Allah. Allah não nos vai abandonar. Allah não nos vai deixar padecer. Oh Ibrahim, tu podes ir embora. Podes regressar para a Palestina. Eu e Ismail vamos ficar aqui com Allah subhanahu wa ta'ala. Caros irmãos, estamos a falar, isto é um fenómeno no mundo da crença. Vamos dizer, esta mulher Hajar alayhi salam, se estivesse nos nossos dias, a própria família teria levado ela para um psicólogo para ver o que se passa com a nossa filha. Não está bem na cabeça. Um marido abandona ela no deserto, sem comida, sem nada, com um filho ainda pequeno, ainda diz que é uma ordem de Allah e ela aceita com toda a satisfação tudo isso. Nossa filha não está bem na cabeça. Mas qual foi o resultado, caros irmãos, dela depositar total confiança em Allah? Isso que chama viver a grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala. Qual foi o resultado? Allah deu ela água. Aquela água sagrada que até hoje as pessoas vão beber lá em Meca quando vão fazer Hajj e Umrah. Trazem bidões e bidões de água Zamzam para suas casas. Essa água até o dia de Qiyamah nunca vai acabar, inshallah. Está aí, caros irmãos. É o baraka daquela senhora. Por ela depositar total confiança em Allah subhanahu wa ta'ala. Por ela viver na prática a grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala. Além da água de Zamzam, Allah deu muitas outras coisas. O Safa Marwa foi instituído por causa de quem? Por causa dela. Allah gostou daqueles gestos dela percorrer entre as duas montanhas, Safa Marwa, à procura da água. Allah instituiu aquilo como um ritual de Hajj e Umrah. Até o dia de Qiyamah, todos forem fazer Hajj e Umrah, devem fazer também Safa Marwa por causa daquela senhora. Isto é que se chama ver a grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, confiar em Allah, caros irmãos, não é brincadeira, não é nenhum entretenimento. Precisa de convicção no íntimo. E hoje, mais do que qualquer momento, precisamos de ter Allah em nossos corações. Precisamos viver a grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala. Permanecer na companhia dos ulamás, dos piedosos, na companhia de adhkar, constantemente recordarmos Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos conceda a correta compreensão e que Allah nos conceda tawfiq de vivermos a sua grandeza e nos conceda tawfiq para cumprirmos todas as suas ordens, ensinamentos e sunnah de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.